A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. E o meu nome é Tainara. E nós estamos aqui para mais uma aula da EBD. E nós estamos já na lição de número 4. E a lição de hoje, né, Thay? Tá poderosa! Assim. Gente, que lição maravilhosa. Eu espero que vocês fiquem atentos durante toda a aula. Por favor. Para vocês não perderem absolutamente nada que vai ser passado aqui, ok? Sim. E pra gente começar, eu vou pedir para que você feche os seus olhos, porque nós iremos orar. Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Quero pedir para que cada palavra dita aqui venha entrar em nossos corações e que o Senhor ministre algo diferente para nós hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar essa aula, seja nos seus status, no privado de alguém. Compartilhe, porque é a palavra de Deus que vai estar sendo pregada. Não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja. E se você é um visitante, seja muito bem-vindo e coloque o seu nome aqui para a gente te conhecer melhor. Muito bem, estamos felizes por estarmos hoje aprendendo sobre disciplina e perdão. É um ensinamento dado pelo nosso mestre, o Senhor Jesus, que se encontra em Mateus 18, 23. Se liga nesse texto. Pais adolescentes, eu sou a Esther, nós estamos aqui para a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje se encontra em Mateus 18, do versículo 23 adiante. Por isso, o reino dos céus pode comparecer a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe pela dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia com dinheiro, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristiam-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se o coração não perdoares cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Foi isso, adolescentes. Tchau. Pois é, adolescentes, na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a história do empregado mau, que Jesus nos ensinou sobre isso quando Pedro perguntou quantas vezes nós devemos perdoar ao nosso próximo. E aí, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso próximo? 1, 2, 7? 70 vezes 7? E aí, quantas vezes a gente deve perdoar? E eu acho incrível essa história, porque Jesus, ele foi um homem muito, muito sábio, e ele sabia que esse era um assunto completamente importante, tanto para os dias dos discípulos, quanto para os dias atuais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Thay? Sobre o perdão, sobre perdoar, as consequências de perdoar, de não perdoar. E aí? Prestem bastante atenção nos ensinamentos que serão ditos aqui, porque esses ensinamentos não são mais ensinados em qualquer lugar. O Senhor Jesus deixou para a gente uma lição valiosa sobre o perdão, que poucas pessoas estão dispostas a colocar em prática por causa da soberba do nosso coração, por causa do nosso orgulho. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais, mas antes nós temos um desafio para vocês. Eita, o desafio vai ser o seguinte: vocês vão precisar anotar e contar quantas vezes a palavra disciplina e perdão vão aparecer aqui na tela. A partir
de agora. E no final, quem conseguir acertar a quantidade de vezes, a primeira pessoa a colocar Sim. no chat vai ganhar um prêmio muito bom. Não vamos falar o prêmio agora, não. Mas no final eles vão saber. No final a gente bom, vai eles falar, gostam. mas agora no início a gente não vai falar. Então tá bom. Bom, adolescentes, vocês viram durante a leitura bíblica de hoje, do texto principal da nossa aula, que Jesus foi indagado acerca do perdão. Quantas vezes nós deveríamos perdoar? É claro que essa pergunta ela estava carregada de autojustiça, porque afinal de contas, nós queremos sempre ter uma média ou um equivalente para fazer algo por outra pessoa. Mas Jesus, nesse momento, além de dizer que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, que é um quantitativo muito grande em um dia, ele vem e ensina uma história que vai basear o princípio do perdão. Como assim? Ele não vai dizer para você perdoar apenas X vezes, mas ele vai te dizer por que você deve perdoar. Acontece que, na história que Jesus contou para ilustrar, o rei ele está fazendo conta das dívidas que os servos têm com ele, e então ele encontra um servo que tem uma dívida muito grande, 10.000 talentos. Então, esse servo ele tinha uma dívida impagável de bilhões com esse rei. O rei sabia que essa dívida era impossível de ser paga. Não havia possibilidade dele quitar essa dívida. Portanto, ele pagaria com a sua própria vida e a vida de sua família. Isso aqui já tem uma aplicação. É claro que nessa história, o rei representa Deus. E o servo representa o homem que tem uma dívida impagável com Deus. Mas aí, esse homem que não tinha como pagar a dívida dele, tinha que pagar com a própria vida. E da sua família, né? E da sua família. Ele clama ao rei, ele fala, por favor, tem misericórdia, me dá um tempo, me dá só um tempo que eu vou... Tudo que eu te devo, vou dar eu um vou jeito de te pagar. Mesmo sendo impossível, ele pede ao rei esse tempo. Sim. E olha o que o rei faz. Em vez de conceder a ele um tempo para pagar a dívida, o rei perdoa a dívida dele. Isso é um grande ato de graça. O rei não concede o tempo. Olha como que ele é misericordioso. Sim. Ele perdoa, ele quita, ele deleta a dívida. É como se Deus estivesse falando para mim e para você, adolescente, nem que se eu te desse todo o tempo do mundo para você pagar a dívida que você tem comigo, você nunca conseguiria pagar, porque o seu pecado ele é eternamente prejudicial. Ele fere a Deus, não tem como pagar nem 1 bilhão de anos. Mas o rei, ele perdoou a sua dívida. Como que ele fez isso? Deus, ele fez conosco, assim como aquele rei fez com aquele homem. Deus, ele enviou o seu único filho por misericórdia e bondade para perdoar a nossa dívida impagável. Nós temos uma dívida enorme, impagável. E o Senhor, quando ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer e sofrer aqui nessa terra por nós, perdoou essa dívida que nós tínhamos. Nós não temos mais a partir do momento em que nós aceitamos Jesus e passamos a viver em santidade, em amor e sinceridade. Mas se você ainda não vive desse jeito, não fica triste, não fique aí desesperado, porque a sua vida ainda tem solução. A sua dívida ainda pode ser paga. E adolescentes, observem uma coisa. Essa dívida que ele tinha, Jesus coloca os valores, né? Que é para deixar bem expressivo. Ninguém no reino ou fora do reino poderia pagar. Nem que se você juntasse todo o dinheiro do mundo, você poderia pagar. Essa quantia, só quem teria seria o próprio rei.
os nossos pecados, ninguém pode ir lá justificar diante de Deus. Você pode ser filho de crente, você pode ter nascido na igreja, mas você ainda tem que prestar contas diante de Deus. Você ama Deus? Como que tá o seu coração diante de Deus, né? Exatamente. Porque nem toda a justiça do mundo poderia justificar ele, apenas o rei. E como a Vitória falou, a sua dívida ainda pode ser paga. Romanos 3:23 diz, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Separados foram da glória de Deus. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo através do sacrifício de Jesus. Então hoje, se você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, Ele perdoa os seus pecados, apaga a sua dívida, transforma a sua vida. A dívida que você tinha de ser um mentiroso, desobediente, um filho que tem vícios, um estudante ruim e tantos outros pecados que só você sabe que cometeu, pode ser perdoado hoje, apagado hoje. Hoje, o Senhor Jesus pode trazer paz para o seu coração, limpar o seu coração, transformar a sua vida. O que Jesus fez por nós na cruz é algo inefável. Sim. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar por horas e horas, porque o que ele fez foi surpreendente. Sim. Pensa, uma pessoa que rouba, que mata, que faz tudo de ruim, essa pessoa pode ser perdoada por Jesus. Eu vi. E viver uma vida como se aquilo tudo não tivesse acontecido. Viver uma Uma nova nova vida. Ter uma Aquele que história está em Cristo, reescrita, né? Nova criatura é, as Isso coisas aí. velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As Sim. pessoas não entendem que o encontro com Jesus transforma tudo na nossa vida, não é Sim. verdade? Eu fico imaginando como se a gente fosse um livro que está sendo ali escrito, a nossa história está sendo escrita. Mas a gente viveu um pedaço do nosso livro sem Jesus e um pedaço com. E a partir do momento que você começa a viver com Jesus, eu imagino todas as folhas sendo tiradas do livro, jogadas No fora. mar do esquecimento. Uma nova história literalmente sendo escrita para nós e para que a gente glorifique o nome de Jesus. Porque a gente precisa ter em mente que o sacrifício de Jesus, ele tem um propósito. Ele precisa ser anunciado. Não é para ficar ali guardadinho de, eu sei que Jesus, ele me salvou, eu sei que está escrito aqui na Bíblia e tudo bem. Não, gente, não é para isso. A gente precisa fazer com que o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele vale a pena na nossa vida. A gente precisa glorificar o nome dele em absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Perfeitamente. Mas a história não acaba aí, né? Porque Não. depois que a gente aceita Jesus e Jesus perdoa os nossos pecados, a gente continua a Sim. caminhada cristã. Sim. A gente não é levado para o céu imediatamente. A gente não Por é isso que- retirado daqui. Exatamente. Por isso que nós temos a oportunidade de fazer, como a Vitória falou, de anunciar o evangelho Sim. enquanto estamos aqui. Mas nessa vida ainda temos que enfrentar situações e pessoas que não são fáceis. Sim. E aí, Jesus vem e mostra o que esse servo fez. Então, ele sai da presença do rei perdoado, porque ele deve se ter saído humilha. assim, muito feliz. Com certeza, ele se humilhou diante do rei, ele chorou, clamou, meu filho, minha família. O rei de íntima compaixão, sabe? Você... Aquela coisa que vem um sentimento sim. que eu não sei nem explicar como E é. ele escolheu perdoar, porque ele não foi só movido pela emoção, mas o Sim. rei era muito, muito, muito sábio. Então, ele perdoa a dívida dele e ele sai lá, né? Uau, fui perdoado, né? Fui perdoado, eu sou perdoado. Tarara, tarara, perdoado. E aí, ele vai lá e encontra com um conservo dele, ou seja, uma pessoa que também, né, tinha uma dívida com ele ali. E aí, o que servia ele. aconteceu? E aí, ele acabou de ser perdoado. Sim, vamos dar uma Perdoado. pausa. Me diz aí, o que é que vai acontecer na cena do próximo capítulo? Põe no chat, o que é que vai acontecer, por favor. Fala aí, vai. Vai, Tainara. Então, né, galera? Ele encontra com um conservo que tinha uma dívida com ele também. Sim. E a dívida que esse servo tinha com ele era de 100 dinheiros, que dava para pagar a Vitória assim, ó. Com alguns dias de trabalho, ele conseguia pagar essa dívida. E a dívida dele era impagável. Sim. E Vocês ele estão lembrando disso, né? e a dívida do servo ele pagava em alguns dias de trabalho. Sim. Mas a dele era impagável. Era. Mas a do servo ele pagava em alguns dias. Pagava. E aí E ele o que fez o aconteceu quê? com ele mesmo? Ele tinha sido perdoado, né? E a dele era impagável. Era. E a desse servo
Era pagável. Era pagável em alguns dias. Sim. Vi. O texto diz que ele sufocou esse servo. E ele dizia, paga-me, paga-me. E aí ele disse, eu te pago. E chorou. E ele falou, me dá só um tempo, eu vou te pagar alguns dias e eu pago essa dívida. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E ele não teve. Ele lançou o servo na prisão. E isso foi tão impiedoso da parte dele que os servos do rei, ao verem isso, ficaram revoltados. Até eu me revoltei. Até você, Vitória? Sim. Mas isso é você. Sim. É sobre mim, sobre você, sobre nós, né? É um espelho essa história, né, Tainara? Sim. A dívida que o servo tinha com ele, ela era mísera. Uma coisa ínfima que tinha como pagar. E por que essa história é sobre a gente? Nós somos perdoados por Deus de uma dívida impagável, né? Que ninguém poderia pagar no nosso lugar, mas o rei se dispôs a pagar essa dívida e nos perdoou. Mas aí o nosso irmão fala mal da gente e a gente não perdoa. O que é falar mal de mim perto de tudo aquilo que eu já fiz contra Deus? Ah, mas você não sabe o que o fulaninho fez comigo. Porque postaram uma foto minha lá no status que eu não gostei, eu fiquei com raiva. Ah, mas você não sabe o que meu pai fez, o que a minha mãe fez. Não importa. Tudo aquilo que as pessoas podem fazer contra a gente, o que Jesus está ensinando aqui, é que não chega perto da dívida que a gente tem com Deus. E é da mesma forma que é pequeno o que o servo devia em comparação com a dívida dele, o que qualquer outra pessoa fazer contra a gente é infinitamente menor do que aquilo que a gente fez contra Deus. Então, todas as vezes que a gente não quer perdoar uma pessoa, a gente está mostrando um coração ingrato, um coração soberbo, um coração egoísta, que não sabe obedecer e nem imitar o seu Senhor. Olha o que a oração do Pai Nosso diz. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, a palavra de Deus é clara. Se a gente não pode amar os homens aos quais nós vemos, como nós vamos amar a Deus que a gente não vê? A palavra de Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus faz referências ao perdão o tempo inteiro e ao amor ao outro o tempo inteiro. E presta atenção, a palavra de Deus não diz pra gente amar quem tá longe, diz pra amar o próximo, porque o próximo vai nos ferir, o próximo vai nos chatear, o próximo vai nos fazer ficar irados, mas o que essa pessoa faz contra a gente é infinitamente menor do que aquilo que a gente fez contra Deus. E é algo que pode ser reparável, enquanto aquilo que a gente fez contra Deus nunca poderíamos pagar. Fora que a falta de perdão é como você carregar isso aí na mão. Chegou a hora da dinâmica. Vamos fazer um teste para ver se o que a gente está falando na aula é possível de ser experimentado na vida real. Para isso, eu vou chamar um convidado especial. Vem aqui, meu convidado especial, por favor, para esse mega desafio de hoje. O Rian. Rian, você tem quantos anos? 13 anos, da classe dos adolescentes. E o Rian vai fazer parte desse experimento pra gente. Rian, eu quero que você... Primeira coisa que você faz, quero que você abra esse livro aí e lê uma página, tá? Vou até tirar esse copo d'água daqui pra ele não derrubar. Um desafio super simples, ok? Eu enchi 2 bolas e passei na mão do Rian com fita durex. Página 10 eu quero, tá, Rian? A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Beleza, conseguiu, né? Foi fácil? Não. Não, né? Tá bom. E agora eu quero que você beba essa água. Cuidado, hein? Ai, meu Deus. Fácil?
Não, né? Com a mão seria mais fácil, né? Agora, Rian, eu quero que você faça uma ligação. Ah, não. Isso é impossível. Deixa eu tirar esse copo daqui que vai cair. Nem tem como ligar o celular. Aí. Não tem como ligar. Não? Desiste? Desisto. Tá. Então vai um bônus. Já que foi muito difícil, eu quero que você escreva o seu nome aqui, ó. Nessa folha. Quer que eu seguro pra você o papel? Precisa não. Precisa Eu acho não. que- Tá, você consegue, né? Peraí, se a folha não cair. Vai, você vai conseguir. Isso aqui, né? Vou pegar agora a caneta. Vai. 2 horas depois. Vai tentar mais uma vez? Peraí. Rian, com a mão ocupada carregando essa bola, é fácil fazer as Não. atividades? Não. E tem atividades que é até impossível fazer, É. né? Não seria muito melhor fazer sem? Sim. Quer se livrar disso? Sim. Então vamos aprender a aplicação disso na aula de hoje. Viram aí, pessoal? Apesar da falta de perdão ela ser uma coisa assim absurda, porque nós tínhamos uma dívida, nós fomos perdoados, a gente não perdoar é um absurdo gigante. Mas não fica somente aí. A falta de perdão, ela traz consequências terríveis para as nossas vidas. E será que vocês sabem quais são essas consequências? E aí, vamos conferir as respostas dos adolescentes? Quais as consequências de negar o perdão? Que você vai estar em pecado. Consequência de não perdoar, você se sente preso naquilo, aquilo não faz mal para a pessoa, aquilo faz mal para você. A pessoa não sabe que você está sentindo o que você está sentindo. Você fica preso, você fica amarrado a isso, então por isso que você tem que perdoar. É porque você vai estar descumprindo o mandamento de Deus, que é perdoar o seu próximo. Eu acho que a consequência de não perdoar acaba gerando amargura no coração da gente e endurecendo o nosso coração. Muito bem, vocês fizeram algumas pontuações interessantes, mas alguém vai nos responder com propriedade agora. Olá, adolescentes. Deus abençoe vocês nesse dia maravilhoso. Olha que assunto muito bom falar do perdão. O perdão é um comportamento divino. Quando nós perdoamos, nós imitamos a Deus, né? Paulo diz, sejai, pois, imitadores de Deus, perdoando-vos uns aos outros. Então, o perdão é a condição de existir no reino espiritual. Assim como nós fomos perdoados por Deus, nós também devemos perdoar uns aos outros. Jesus orou na grande oração, né, que ele ensinou para o seu discípulo do Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então veja, o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão aos outros. Se a gente não perdoa, nós também não seremos perdoados. Diz a Bíblia que aquele que perdoa não pode orar. Suas orações serão impedidas. Aquele que perdoa não pode ofertar. Diz a palavra de Deus, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no meio do caminho, vai e pede perdão ao seu irmão e vem e oferta. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode receber e desfrutar das bênçãos de Deus. Na lição de hoje, aquele moço que não perdoa, ele é entregue aos algozes, né? Ou seja, ele seria chicoteado. Então, quem não perdoa vai receber as chicotadas da culpa, vai receber, né, a influência dos demônios. A falta de perdão é uma porta de entrada para a opressão, para a possessão e para a maldição do diabo sobre a nossa vida.
Então, a falta de perdão tranca a graça de Deus sobre a nossa vida. O céu fica de bronze e o solo debaixo dos nossos pés é como se fosse ferro, porque a gente fica inacessível a qualquer bênção de Deus. Então, o meu conselho para você é perdoe, libere perdão, seja livre. Quando a gente não perdoa e começa a alimentar, um sentimento de amargura por alguém, a amargura embarreira o amor, a amargura torna a nossa vida atrasada, amarrada, amaldiçoada. Então, a falta de perdão bloqueia todo o nosso acesso a Deus. Você precisa experimentar o perdão de Deus e liberar o perdão. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender é perdoar. As pessoas vão errar contra nós, muitas delas vão trair a nossa amizade e a gente precisa aprender a liberar perdão às pessoas para que elas possam ser abençoadas. Quem não perdoa é basicamente alguém que está tomando veneno e achando que os outros vão morrer. Ou seja, a falta de perdão é que nos mata espiritualmente, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa saúde, que destrói nossas emoções, nos torna vulneráveis à ação do diabo e nos tira debaixo da proteção de Deus. Que Deus possa encher o seu coração de misericórdia e de perdão nesse dia glorioso. Deus abençoe vocês. Adolescentes, vocês repararam que foram os servos que foram falar para o rei? A palavra de Deus diz que não existe nada oculto que não haja de ser revelado. Às vezes você não quer falar para sua mãe, para os seus líderes que você está com raiva de alguém, que você não consegue perdoar. Mas isso diante de Deus não fica encoberto, porque Ele conhece o seu coração. O perdão, ele liberta a gente. O perdão, ele é a expressão máxima do amor. Sabe por quê? Por quê? Na química e na física, toda vez que você tem o prefixo per na frente, você quer dizer que isso já chegou na saturação máxima, que isso já foi o máximo. Então, o perganato, o perfeito, o perdão. Por que perdão? Porque é o ato máximo de doar o amor. Perdoar é você, assim, ao extremo, você está mostrando para aquela pessoa que eu fui amado e eu vou amar você. Eu estou perdoando você. Eu sei quem eu era. E por não fazer isso, aquele servo, a palavra de Deus disse que o rei, ele chama ele, repreende ele. E agora, ele não vai perdoar mais a dívida dele. E ele vai enviar ele para os atormentadores. E aqui está dizendo, e indignado seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Então ele seria atormentado até pagar toda a dívida. E como que ele ia pagar? Não tem como pagar. Não tinha como. Então ele foi atormentado eternamente. Então quem não está disposto a perdoar tem que ter a ciência que viverá assim, sem o perdão de Deus e ainda tendo que pagar a dívida eternamente. Mas só porque eu não perdoei? Não, porque você menosprezou o perdão que você recebeu. Exatamente. Porque o perdão que Deus nos deu foi tão grande e tão sobrenatural que ele muda o nosso comportamento com as outras pessoas. É verdade. Isso é a glória do cristianismo. Aquilo que Deus fez por nós transforma o que a gente faz pelos outros. Glória a Deus por essa aula. E agora eu quero saber se você aprendeu tudo mesmo respondendo essas perguntinhas. Chegamos no nosso momento das perguntas. E você está preparado? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Qual é a principal lição no texto de Mateus 18, 23 a 35? Alternativa A. Que a responsabilidade humana é irrelevante diante da graça divina. Alternativa B. A graça de Deus nos ensina a ser misericordiosos com os outros. E alternativa C. A graça divina não tem relação com as ações humanas. Tempo na tela. E tempo esgotado. Parabéns para você que falou que a alternativa B era a resposta certa.
E vamos para a nossa segunda pergunta. O que o rei de Mateus 18, 23 representa? Alternativa A, que a graça de Deus perdoa incondicionalmente. Alternativa B, representa o juízo divino que pesa sobre as ações humanas. Alternativa C, a responsabilidade dos seres humanos em praticar a justiça. Tempo na tela. E tempo esgotado. Para você que falou que a alternativa A estava correta, meus parabéns, mas ainda não acabou. Temos a alternativa 3. Como o servo no texto de Mateus 18, 23, 35 demonstra falta de gratidão diante da graça recebida. Alternativa A, recusando-se a reconhecer a bondade do rei. Alternativa B, aproveitando-se da graça do rei para o seu próprio benefício. Alternativa C, não perdoando ao seu devedor. E tempo esgotado. A resposta certa era a alternativa C. Agora nós vamos para a nossa última pergunta. Qual era a dívida do servo perdoado pelo rei? Alternativa A, eram 100 moedas de prata. Alternativa B, 1000 moedas de prata. Alternativa C, muito mais que uma vida toda de trabalho. E tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa era a alternativa C, muito mais que uma vida toda de trabalho. E esse foi o nosso Momento Quiz. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Muito bem, uma palma para você. Agora a gente vai para nossa oferta. Tá aparecendo aqui embaixo o Pix, o PicPay, a conta bancária. E também nós temos a campanha dos 1000 valentes, que é para comprar esse espaço aqui, que é enorme, maravilhoso, com campo, templo, área kids, área teens. É incrível e você pode fazer parte dessa obra. Então, oferte com amor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Obrigada a você que ofertou, que o Senhor continue abençoando e multiplicando todas as coisas na sua casa. Amém. E agora o resultado. E aí? Do nosso desafio. Tempo na tela para vocês falarem quantas vezes apareceu, hein? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Parabéns! Vai ter que acertar. Você ganhou um. Volta pra aula. Aê! Parabéns! Foram pra 7 quem acertou. vezes.
7. Parabéns, 7. gente. Parabéns. Que vocês continuem prestando atenção nas aulas, né? Por Interagindo bastante com a gente aí. E quem acertou, quem foi o primeiro a colocar no chat e acertou, vai ganhar um açaí! Então, é só você pegar o seu açaí com a gente hoje à noite, tá Sim. bom? Parabéns. E a nossa aula terminou. Sim. Vamos orar pra finalizar. E, se você não curtiu esse vídeo ainda, curte esse vídeo. Tô de olho, hein? Fala aí, pessoal, quantas curtidas tem nesse vídeo aí, hein? Vamos compartilhar, enviar pros seus amigos, porque eles precisam entender o valor do perdão. Deus nos perdoou, nos amou, nos restaurou para que a gente tivesse vida e é muito bom viver com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por este dia, por esta aula. Continue abençoando os adolescentes, seus familiares, que eles possam, Senhor Deus, ser enriquecidos cada dia mais com o estudo da palavra do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau!